Muito bem, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos. A nossa palavra especial nesse momento para as mulheres, pelo Dia Internacional, mas eu creio que o Dia das Mulheres são todos os dias. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói com as suas mãos. E eu espero que aqui só tenha mulheres sábias. Parabéns e que Deus abençoe a vida de vocês e da sua família. E eu quero falar nessa manhã, pelo tempo que me é reservado, sobre também uma mulher de Sunem, que colocou os seus problemas na presença do Senhor. Quando a gente começa a pensar no que falar, vem muitas ideias, muitas coisas. E nós estamos vivendo hoje num mundo de muita insegurança, muita falta de paz, muita falta de harmonia, muita falta de colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas. E quando queremos resolvê-las pelas nossas próprias forças, geralmente sai ao contrário daquilo que nós pensamos. Mas quando colocamos na mão do Senhor, geralmente Ele tem propósito. E a Bíblia diz que há propósito para todo o propósito de Deus na vida das pessoas. Tinha um hino que nós gostávamos de cantar, tinha um grupo de mulheres que cantava muito, inclusive a irmã Cleia, Jaci, é neste mundo mau sem segurança. Neste mundo mau sem segurança, tenho paz, onde não existe esperança. Tenho paz, se em Jesus pudesse confiar. Tenho gozo e paz. E o estribilho diz gozo e paz, gozo e paz. Abram suas Bíblias no livro da Segunda Reis, no livro de Segundo Reis, no capítulo 4. E eu quero ler com os irmãos. Pedimos que se coloquem de pé, 2 versos apenas, que os irmãos vai ser projetado ali, é o verso 25 e 26 do capítulo 4 de 2 Reis. Vamos ler juntos, conforme está ali, para que não haja distorções. Leiamos então. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai tudo bem. Deus nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e esperamos que a Tua graça e a Tua misericórdia supra todas as nossas necessidades. Nos abençoe e abençoe a quantos aqui estão e as famílias, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, poderão se assentar. A história de uma mulher que sofre porque o seu filho está morto. Se nós lermos os versos anteriores, nós vamos verificar que aquela mulher era rica. E ela tinha um coração enorme voltado para a causa do Senhor. Passava por ali o profeta Eliseu, e ela disse para o seu marido, esse homem que passa aqui é um homem de Deus. Vamos fazer um apartamento para ele. Não é essa a linguagem que lá está. Nós vamos fazer um local aprazível, onde ele possa ter uma cama, onde ele possa ter um guarda-roupa para si, onde ele tenha um cântaro com água fresca,
porque todas as vezes que ele passa aqui no seu ministério, ele será bem-vindo em nossa casa. Aquela mulher tinha um problema, ela era estéril, ela não tinha filhos. E um dia, Eliseu disse que ela teria um filho. Ela disse, não ria de mim, sabe que eu não posso, mas não duvidou da palavra que ouviu da boca do Senhor por intermédio do seu profeta. E aquela mulher teve um filho. Já rapaz, porque estava no campo com o seu pai, aquele menino disse, ai, minha cabeça está doendo. O pai chamou um dos seus serviçais e disse, leva-o para a mãe. E ela levou o menino, ele levou o menino para a mãe. E o menino faleceu. Ela chamou um dos seus servos e disse, busca o homem de Deus. Eu quero pensar um pouco agora, juntamente com os irmãos, nas atitudes que nós tomamos nos momentos em que nos parece que todas as portas estão fechadas. Quem aqui ainda não se deparou numa situação que diz, para onde eu vou? Qual é a saída? Eu creio que nós todos, de uma forma ou de outra, numa escala maior ou menor, já tivemos estas indecisões. E nos fazemos esta pergunta, para onde vou? Quando Jesus disse para Pedro, vocês também querem me abandonar? Ele disse uma expressão muito interessante, para onde, se somente tu tens palavras de vida eterna? Então eu quero perguntar, ou repetir a pergunta que o Eliseu mandou que o seu criado fizesse para aquela mulher Geazi. Vai tudo bem contigo? Você está bem? E isso é muito amplo. Envolve a saúde, envolve relacionamentos, envolve família, envolve, sobretudo, presença do Senhor. Mas ele dividiu ainda, vai tudo bem com o seu marido? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, o que é que ela faz? Edifica, e a tola destrói com as próprias mãos. E a pergunta mais cruciante naquele momento, vai tudo bem com o seu filho? Que diríamos nós se o nosso filho estivesse morto e alguém, um pastor chegasse, alguém poderia dizer, esse pastor está brincando comigo, com a minha sensibilidade. Estou passando uma situação difícil, o filho está morto, ele me pergunta se vai bem tudo com meu filho. Qual foi a resposta que ela deu? Vai tudo bem. A pergunta foi feita, e se ela realmente fosse feita a nós, que respostas nós teríamos nesse momento? A vida que levamos, os sonhos, tudo vai bem com a família, tudo vai bem com o marido, a harmonia é real no meu lar, na minha vida. Dialogamos ou digladiamo-nos uns com os outros dentro do nosso convívio? Como estamos tratando os outros? A palavra de Deus diz da maneira que você quer que os outros vos façam, porque esta é a lei do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos que a ninguém nós devemos tomar mal por mal, mas pelo contrário, dá de comer a quem tem sede, a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede e também dar o cobertor para aqueles que têm frio. Pelo menos, se nos perguntarem tudo vai bem, nós não vamos dizer a qualquer um sim, vai bem, até porque nós também
O bom senso diz que nós não precisamos abrir a nossa vida para pessoas que não têm escrúpulo em fazer dela um painel de reclamações e que usam apenas modificados pelo seu desejo de dizer que conhece a vida dos outros, nos abrirmos em redes sociais, que é o caminho mais moderno hoje, para contarmos todas as coisas para pessoas que não têm a capacidade de nem nos dar um Deus abençoe você, mas pelo contrário, se aproveitar da fraqueza para dali mostrar que são os tais e que conhecem todas as coisas. Nós precisamos, irmãos, perguntar a nós mesmos se tudo está bem em nós. Porque também precisamos de nos chegar mais e mais ao Senhor das nossas vidas. E uma pergunta se faz necessária: está tudo bem entre você, entre eu e Deus? Como está o meu relacionamento com aquele que entregou o seu Filho para morrer em meu lugar e pagar os meus pecados? Se eu não estiver com este princípio sendo o que norteia a minha vida, não irá bem com meus filhos, não irá bem com a minha esposa, não irá bem com o esposo, não irá bem com a igreja, não irá bem com ninguém. Porque se não tivermos paz com Deus, não teremos também com os outros. Porque o nosso egoísmo também não vai deixar. Todos nós temos razão. Todos nós temos desculpas para nós, mas somos verdugos para os outros. O próprio salmista disse: quem conhece os seus próprios erros? Ele faz um pedido. Qual foi o pedido? Expurga-me tu daqueles que me são ocultos. Nós temos coisas ocultas e que não sabemos. Jeremias 33:3, eu tenho dito, é um telefone de socorro. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que tu não sabes. Muitas vezes estamos passando por dificuldade na saúde, nos relacionamentos, e em vez de confiarmos e colocarmos o problema na mão de Deus, nós fazemos a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Eu já contei, acho que aqui sim, porque várias vezes, e depois que a gente tem esse problema de DNA, a mente vai ficando um tanto quanto difícil de recordar. Mas a história de uma mulher, de uma mulher, ou de um homem, aliás, que o pastor estava no gabinete preparando o sermão, e ela disse: pastor, eu queria falar com o senhor, muito agoniada. O pastor disse: pode falar, meu irmão. O filho dele tinha morrido também. Estava preso, tinha cometido infrações, entrou pelos vícios, pelas drogas, e tinha morrido, repentinamente morreu. Por que Deus levou meu filho agora, pastor? O meu filho foi criado na igreja, se desviou, mas agora lá na cadeia, quando eu fui visitá-lo, ele me disse que tinha feito um pacto com Deus e iria deixar aquela vida para servir ao Senhor. E muito angustiado ele disse: mas por que, pastor, agora que ele ficou ao lado de Cristo? O pastor disse: minha irmã, eu não sei lhe responder. Vamos ajoelhar e vamos orar. Ajoelhou a mãe, o pai, com a mãe que acompanhava, e o pastor, e ele começou a orar: Senhor, esclarece o coração dos teus servos que estão angustiados pela perda do seu filho. A mãe tomou o lugar do pai, levantou-se e disse: eu já sei, pastor. Ele disse: o que é, minha irmã? Eu tenho a resposta. Ele disse: qual é a resposta? Ele disse: Deus levou porque ele fez um pacto com ele, porque ele nunca cumpriu o que prometeu.
E Deus sabia que se ele ficasse vivo, ele também não iria cumprir. Enquanto ele fez a sua reaproximação com o Senhor, foi o momento exato que Deus teve para levar. Às vezes nós não entendemos. Jesus Cristo disse aos discípulos: o que eu faço, vocês não vão entender, não há palavras que possam explicar por quê. Para salvar foi preciso morrer. É incompreensível ao ser humano. E por isso muitos ainda não aceitam esse sacrifício. Mas é este sacrifício, foi esta morte, como lá diz em Isaías. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e só pelas suas pisaduras, unicamente pelas suas pisaduras é que nós somos sarados. Então não é perguntar o porquê, mas para quê? Vai tudo bem? Deus está perguntando a você e a mim. Ele está nos perguntando: vai tudo bem na sua casa? Você é um promotor da paz ou você é um guerrilheiro? Você usa as armas do amor ou as armas contundentes para ferir? A palavra de Deus nos fala em Provérbios que a palavra dura e a palavra branda, quando nós olha, irmãos, a psicologia humana, o ser humano é muito propício a não levar desaforo para casa. Eu ficar por baixo? Na menina, não. E quando recebemos uma ofensa, dizemos outra. E a experiência tem demonstrado que a réplica conduz à tréplica e às guerras e aos desaforos pessoais. E aí, as coisas que não terão mais conserto. Temos sido fiéis com o Senhor? A mulher, ao ser perguntada, respondeu: vai tudo bem. Porque reclamar não vai adiantar. Se reclamar resolvesse o problema, ninguém os teria. Porque o que mais sabemos é reclamar. Tem até alguém aí que diz: reclame os seus direitos. E os seus deveres, onde é que ficam? Eu, para ter direito, eu tenho obrigações, ou não? Eu posso reivindicar direitos se não cumpro as minhas obrigações? Eu posso exigir a bênção de Deus se eu estou sendo infiel com Ele? De maneira nenhuma. Primeiramente, eu preciso ser fiel ao meu Deus. Eu não preciso mostrar para as pessoas, mas sim para o meu Deus. O apóstolo Tiago, quando fala sobre obras e fé, e nós vimos aqui mês passado, o pastor falou muito bem sobre isso, sobre obras e fé. Alguém, para se justificar, diz: eu não preciso ter obras para ter fé. Esquece que Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei pelas obras a minha fé. O Senhor Jesus disse que se alguém chegar na sua casa faminto, tendo necessidade, e você disser: vai em paz e não lhe der nada, que paz é esta? Então é preciso que eu esteja sendo encontrado fiéis com o que prometi ao meu Senhor. E eu não terei aí nenhuma dificuldade para mostrar a minha fidelidade aos outros, nem o meu desejo. Está tudo bem, porque eu estou procurando uma saída. Seria ruim se nós não estivéssemos também buscando as saídas.
O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, João 14:6, eu sou o caminho, e ninguém... Então esse é o caminho. Ele está falando da salvação, até porque este é o primeiro artigo de que nós precisamos. É de utilidade única, é a salvação em Cristo Jesus. Até porque não faria sentido você se privar das coisas desse mundo que a carne gosta, o pecado é bom para a carne. Você se privar dele se não tivesse uma esperança. Você estará trocando o temporal pelo eterno. Renunciamos às coisas do mundo e por isso Jesus diz uma frase, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Colocar um madeiro nas costas, sair arrastando, não, a cruz é só de Cristo. A minha cruz, a cruz de cada um de nós aqui, é diferente da cruz que Jesus Cristo pagou. A minha cruz é a minha dureza de coração, é a minha maneira de não querer seguir os caminhos do Senhor. Esta é uma cruz, e como ela é pesada. Como é difícil ao homem mau deixar os caminhos, seus caminhos. E olha, irmãos, que em nós tem essas duas naturezas. Se assim não fosse, o próprio apóstolo Paulo, aquele homem que disse, sede meus imitadores, ele disse também, eu sou um homem miserável, o bem que quero, mas o mal. E ele diz, quem me livrará desta condenação? O Senhor Jesus é a solução. Quando ele diz que é o caminho, é a verdade e a última. Está tudo bem, porque Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu creio que Ele me dará a vitória, mesmo que tudo isso pareça difícil. Mesmo que a escuridão da noite, os caminhos tortuosos, as subidas e descidas, as minhas vacilações, estão colocadas diante do Senhor e Ele vai me dar vitória. Entendamos uma coisa que é muito importante. Não nos esqueçamos ou não nos desesperamos e esperamos tão somente no Senhor nesta vida, não teremos nenhuma esperança futura. Tenhamos a certeza da vitória final, porque é Ele que é o nosso guia. Eu quero finalizar essa palavra nessa manhã, fazendo algumas considerações finais. Nos momentos de crise, o crente deve buscar ajuda. Deus está sempre pronto. O Salmo 18, verso 6 nos diz, na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao seu nome, desde o seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, busque ajuda no Senhor, porque Ele está pronto a ouvir. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir. Vá ao lugar certo. A sunamita foi ao Carmelo, aliás, onde estava o homem de Deus. Segundo Reis 4, e o verso 25 nos diz assim, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Ela foi buscar socorro no lugar certo. Se vamos ao lugar errado, nos perderemos mais ainda. Quando nós estamos enveredando por um caminho e que ele não nos conduz ao objetivo que desejamos ou ao destino que traçamos, é melhor parar, dar meia volta e retomar o ponto de partida inicial, porque aí nós poderemos encontrar o caminho certo. A Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que no fim eles são caminhos de morte. Precisamos também ter entendimento ou discernimento
para Geazi, o criado, a sunamita disse: vai, tudo bem. Mas para Eliseu, o homem de Deus, ela se derramou em prantos. Porque ela sabia que tinha chegado o momento em que ela ia receber a misericórdia do Senhor. O criado do profeta não era o profeta. Os ídolos, as crenças que muitas pessoas acumulam, não representam evidentemente a Deus, mesmo que falem dele. E por essa razão, nós precisamos ser seletivos nesta adoração, porque a Bíblia nos diz que somente ao teu Deus adorarás e somente a ele servirá, quando diz, não tem Êxodo 20, não terás outros deuses diante de ti, nem fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu nem embaixo da terra, porque eles não podem ter entendimento, é dizer vai bem até para o inimigo, para que ele não nos afogue muito mais, e nos coloque um sobrepeso, de que dele nós não podemos sair. Mas vamos a Deus e derramemo-nos diante dele. Clamei ao Senhor e ele ouviu quando chamei, quando clamei por socorro. Ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e o que mais? Firmou os meus passos. Para andarmos com o Senhor, nós temos que ir ao lugar certo. Porque a Bíblia nos fala em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se não tivéssemos o contraditório, não iríamos acreditar na verdade. Se não tivesse o mal, o bem não nos faria efeito o que desejamos, porque ele seria colocado também na vala comum e nós não teríamos sentido algum. A nossa vida espiritual tem sentido por causa da condenação do pecado. Mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor, para que o inimigo não tire de nós o privilégio de nos derramarmos diante do Senhor. Porque, finalmente, a palavra final na nossa vida é do Senhor. Veja o que diz Salmo 33:9. Por quê? Vamos ler? Porque veja 62:11, Salmo 62:11, eu quero que os irmãos também leiam. Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Vai tudo bem na sua família? Vai tudo bem no seu lar? Vai tudo bem no seu relacionamento com Deus? Que Deus seja louvado e que tudo vá bem, porque nós somos fiéis ao Senhor. Amém?